Toda sexta-feira tem bate-papo sobre meio ambiente, temas importantíssimos para a nossa reflexão, sempre aqui com o professor Pedro Luiz Cortes, professor associado do Departamento de Informação e Cultura da ECA, coordenador da Rede Internacional de Estudos sobre Meio Ambiente e Sustentabilidade, né? E coordenador desse projeto Ambiente ao Nosso Meio. Professor, bom dia, tudo bem? Bom dia, Roxane, bom dia, ouvintes. É um prazer retornar aqui e falar com vocês novamente. Claro, vamos às nossas discussões sempre às sextas-feiras. No final de 2016, durante a cúpula C40, que reúne representantes das 40 maiores cidades do mundo, as prefeituras de Paris, Madrid, Atenas e Cidade do México firmaram um acordo para banir o uso de veículos movidos a diesel nessas cidades a partir de 2025. Né? Leva um tempo para toda essa transformação que é tecnológica acontecer. Então a pergunta é o seguinte: e nós aqui, em a nossa São Paulo, o que é que tem feito sobre isso, professor? Então, Roxane, como a gente vê, as cidades começam a se preocupar de uma maneira mais intensiva em relação ao combustível que elas estão priorizando, né? Qual combustível que vai ser utilizado, tendo em vista a redução de emissões, redução de poluentes. E está em tramitação na Câmara Municipal de São Paulo o projeto de lei 300, que foi apresentado agora em 9 de maio, né, que propõe o uso apenas de biocombustível, né, de biodiesel nos ônibus urbanos a partir de 2020, ou seja, daqui a pouco mais de 2 anos. Né? Está bem pertinho. Bem pertinho. E a vantagem do biodiesel é que ele tem uma menor emissão de poluentes e de material particulado, a fuligem. E além de gerar mais empregos na área rural e reduzir a necessidade de importação de petróleo. Então ele tem um impacto positivo, né, na economia, pela geração de empregos e pelo o peso que isso acaba tendo também na balança comercial diante da redução da importação de petróleo. E esse projeto ele vai além, né? Ele determina que na renovação da frota sejam utilizados ônibus com a tecnologia Euro 5, que é uma das fases do Programa Europeu de Emissões, né? Um padrão esse que serve de referência para o nosso Proconv. Nós temos o Proconv, que é um programa bastante exitoso, que ele começa em meados dos anos 80 e que vem determinando uma modernização das tecnologias utilizadas nos veículos automotores no Brasil. Então isso tem realmente promovido uma melhoria na qualidade do ar nas grandes cidades. Isso começou quando? Começou em meados dos anos 80. Não, tem bastante tempo. Sim, e vem a cada fase as normas vêm se tornando cada vez mais rigorosas, os veículos vêm reduzindo as emissões, e isso tem um impacto muito positivo para a saúde, né? E esse projeto de lei também determina que a partir de 2022 a tecnologia Euro 6 passe a ser utilizada progressivamente na frota até atingir aí ao redor de 80% do total de ônibus em 2030. Agora, é tudo bonito, porque todo projeto, toda ideia tem sempre ali um ponto de crítica em que os especialistas, né, divergem. Tem críticas também, é muito bom, como você já enfatizou, mas o que tem de crítica em relação a isso? Então, ele tem sofrido algumas críticas. A primeira delas é o fato dele fazer referência à norma europeia, né? Ele fala o Euro 5, Euro 6, ao invés de citar o Proconv. Né? O Proconv, ele tem os padrões do Proconv são equivalentes a dessa política europeia, dessa norma europeia. Então poderia citar a norma nacional, que já vem sendo utilizado pela indústria já há muitos anos e de uma maneira bastante exitosa. Né? Então essa é uma das críticas. Mas talvez aí a explicação seja o seguinte: como ele preconiza o uso do Euro 6, que ainda não está contemplado no Proconv, não, normalmente o Proconv ele tem caminhado sempre um passo atrás das normas europeias. As normas europeias elas vão evoluir. Mais rígidas. São mais rígidas e a gente normalmente adota a fase anterior, tá? Bom, como o Proconv ainda não adota essa fase, o Euro 6, que é o mais avançado atualmente, então talvez a lei tenha citado, né, o euro exatamente pelo fato do Proconv ainda não contemplar esse tipo de solução. Então essa, né, é uma crítica que
que o projeto de lei ele vem sofrendo, né? Mas a ideia é que fica claro aqui, não só na redução de emissões, mas ir além do que determinam as normas federais. Então, é uma política arrojada. Eu não sei, claro, como vai tramitar isso na Câmara. Isso parece que passou na Comissão de Justiça, já está seguindo adiante, mas é sujeito aí a chuvas e trovoadas, né? Muito interessante. Ou seja, o que a gente pode perceber é que, de fato, o município pode servir como indutor ou como promotor até, né, de iniciativas que levem a melhorias, a avanços, né, nessa área. Isso já acontece. Se a gente verificar, por exemplo, a situação da Califórnia, as normas da Califórnia, elas são mais rígidas do que de outros estados americanos. Exatamente. E isso faz com que a tecnologia utilizada nos veículos da Califórnia, pelo menos seja uma tecnologia mais atualizada em relação à redução de emissões. Isso, obviamente, acaba se propagando por outros estados, porque a Califórnia é o estado mais populoso dos Estados Unidos. E tomando isso como paralelo, né, se a gente considerar que aqui na cidade de São Paulo nós temos 12 milhões de habitantes, quer dizer, nós temos uma concentração populacional significativa. Na região metropolitana são mais de 20 milhões de habitantes. Então, é um país. Exatamente. Né? Se a gente considerar, por exemplo, que a Espanha tem 40 milhões de habitantes, nós temos metade da Espanha vivendo aqui, ou o dobro da população de Portugal. Então, é uma dimensão realmente impressionante. Então, à medida em que a prefeitura, né, vem adotar, né, esse tipo de restrição, mas, enfim, buscar um padrão mais avançado do que determina a legislação federal, isso pode levar a indústria a já adotar esse padrão, a indústria, né, automobilística, né, as montadoras de ônibus, adotar esse padrão mais avançado, mesmo sem que a legislação federal determine isso. E também existe aí uma necessidade, né, da gente considerar a disponibilidade de biodiesel. Hoje a gente tem o biodiesel que ele é produzido de cana, né? Então, no caso de São Paulo, a gente teria, em princípio, uma oferta tranquila para manter a frota circulando aí com 100%. E isso também começa a criar, né, um fator indutor para que outras cidades ou outras regiões passem a utilizar isso. Você vai ter o motor disponível aí para utilizar biodiesel, né? Hoje você já tem o biodiesel inserido no diesel normal, sem a necessidade de você modificar os motores. Mas há a perspectiva de que a partir do momento que você utilize 100%, algumas modificações elas possam ser necessárias. Aí vai ter que trocar mesmo. Não necessariamente trocar, mas fazer algumas adaptações para melhor utilizar o biodiesel, né? É até interessante porque o motor inicial, né, a diesel, ele era movido a óleo de amendoim, né? O primeiro motor a diesel, ele era movido a óleo vegetal, né? E inclusive o criador, né, que era o diesel, né, que empresta o nome a sua criação, ele citava que isso podia ser uma fonte interessante de emprego, né, para os países que viessem a adotar a tecnologia que ele estava desenvolvendo. Quer dizer, era uma visão já futurista. E então, essa iniciativa, caso ela venha a ser aprovada, eu não sei se será ou não, é um projeto de lei que está tramitando ainda na Câmara Municipal aqui de São Paulo, ele poderá realmente ter um poder aí indutor significativo, né, no sentido de adoção de boas práticas ambientais e de novas tecnologias que levem à redução de emissões. Muito interessante, já está acontecendo, não é que vai acontecer, não, já está acontecendo. Já está acontecendo. Então, os benefícios, nós já estamos colhendo parte destes benefícios, a ideia é continuar, né, uma política como essa, ampliar essa política. Muito interessante. Sempre às sextas-feiras para você um tema sobre meio ambiente com o professor Pedro Luiz Cortes, professor associado do Departamento de Informação e Cultura da ECA. Vai lá também, curte no YouTube, o canal do YouTube. O Ambiente é o Nosso Meio. O Ambiente é o Nosso Meio. Aí você pode ouvir e acompanhar esses temas que temos abordado aqui. Inclusive todas as entrevistas anteriores, né, estão já disponíveis lá. Já estão todas lá, né? Lá. Tenho visto as publicações no Facebook, é bem bacana. É só você prestigiar, né? Se esse é o seu foco, o seu interesse. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço, bom dia a todos. Sexta-feira, bom descanso. Final de semana chegando. Até semana que vem. Até semana que vem. Até lá.